ao dia de hoje do Abeta Summit, aqui para o painel Criando Destinos de Turismo de Natureza. Como transformar recursos naturais, culturais e humanos em destinos de turismo de natureza. Conheça as boas práticas e o papel do poder público e da iniciativa privada nessa transformação. Então vamos lá, a gente vai convidar, temos 2 painelistas hoje aqui e a gente vai começar. A gente está com o Ítalo Oliveira Mendes e estamos com a Ana Russo. Vamos convidar aqui o Ítalo para conversar aqui com a gente. O Ítalo é da Associação Nacional de Secretários e Dirigentes Municipais de Turismo, a ANSEDITUR. Falei certo? Então, Ítalo, seja muito bem-vindo. Sobe aqui ao palco. Obrigada aí por ter aceitado aí o nosso convite. Aqui, ó. Boa palestra. O palco é seu, hein? Bom dia a todos. Queria falar primeiro da minha felicidade de estar presente aqui. Primeiro pelo carinho que eu tenho pela Abeta, né, essa instituição que eu tenho acompanhado aí nos seus quase 18 anos aí, acho que nos seus 18 anos de existência, né? Sempre com muito parceiro, fazendo um trabalho muito bonito aí, mostrando o que todo mundo descobriu na pandemia, a importância da atividade ao ar livre, né? A Abeta já sabia, a gente já sabia disso há muito tempo, e hoje as pessoas estão desesperadas por atividade ao ar livre, depois de todo esse momento da pandemia. E segundo, por retomarmos, né, a gente encontrar novamente os amigos aqui no evento desse, a gente retomar as atividades presenciais, ainda que o mundo online passou a fazer parte definitivamente aí da nossa vida, né? Então a gente está no formato híbrido do evento, várias pessoas participando aqui conosco e algumas outras pessoas nos acompanhando aí pela internet. A gente vai falar sobre criação de destinos turísticos, né? Como é que surgem os destinos turísticos? Mas antes de começar, eu queria perguntar, quem conhece Grão-Mogol aqui? Não vale muito essa turma da frente aqui, porque esse foi eu que trouxe, né? Mas eu trouxe para não passar vergonha, porque senão corria o risco de ninguém conhecer, né? E o pessoal online também. O Luizão conhece Grão-Mogol. E se eu falar para vocês que daqui 3 anos, Grão-Mogol vai ser um dos destinos destaques no Brasil de turismo de aventura? Mas o que acontece para um destino? A gente tem aí mais de 5.000 municípios no Brasil, e quantos são destinos turísticos, né? Agora, o que acontece para um município virar um destino turístico? O que aconteceu em Bonito, né? O que aconteceu em Socorro? O que aconteceu em Gramado? O que aconteceu aqui no Vale Europeu para passar a ser uma região, né, que tinha seu apelo local e passar a ser um destino turístico, né? E aí, depois ao longo desses 20 anos aí de atuação na área do turismo, de atuação na gestão, é um assunto que tem chamado muito a minha atenção, tentar entender o que tem acontecido com os lugares, o que a gente precisa fazer, o que aconteceu nesses lugares que viraram destinos turísticos e o que a gente precisa fazer nas nossas cidades para que elas se transformem num destino turístico de referência, para que o turismo de fato aconteça ali, né? E aí, lá em Grão-Mogol, eu escuto muito o pessoal falar assim, cara, essa cidade é linda, tem um potencial enorme, tem não sei o quê, mas o turismo nunca chegou, né? O turismo não chega, a gente tem que ir lá buscar. Não adianta ficar esperando o turismo chegar, porque tem muito lugar bonito no Brasil, tem muito lugar bonito no nosso estado, tem muitos outros lugares, as cidades competem entre si. E aí o turismo vai para quem está levando ele para lá. Então a gente precisa levar o turismo não chega sozinho. E aí a gente vai pensar um pouquinho sobre isso, né? Como é que a gente faz para levar o turismo para esses lugares. Porque o turismo não acontece. Você sabe o que é serendipity? Serendipity, quando essas coisas acontecem, essas coisas boas acontecem by chance, né? Assim, ao acaso, assim, né? Será que é isso que acontece com o turismo? Será que foi ao acaso que surgiu aqui no Vale Europeu? De vez em quando o pessoal foi lá, encontrou no Abeta Summit, encontrou o pessoal do Clube de Cicloturismo do Brasil, falou assim, pessoal, vamos fazer um evento lá no Vale Europeu? E depois as coisas começam a acontecer, né? Provavelmente não é ao acaso. E a gente teve aqui, com a nossa missão de benchmark aqui do norte de Minas, o pessoal de Boinópolis, o pessoal de Grão-Mogol, a gente esteve visitando várias boas experiências aqui, entendendo o que acontece e o que aconteceu no Vale Europeu nos últimos 15 anos, né, que transformou essa região nesse destino turístico de referência de ecoturismo e turismo de aventura no Brasil. E aí, talvez, a parte que mais me impressionou foi ontem a gente visitou uma oficina de tipografia e a gente estava vendo as pessoas como que se montavam os tipos antigamente, né? Não sei se vocês vão lembrar, porque talvez seja uma coisa já meio old fashion, assim, né? Mas o tipógrafo tinha que ir lá colocar letra por letra e montando, né?
na sequência, pegando na caixinha, uma por uma, de baixo para cima, da direita para a esquerda, montando ao contrário as palavras. Estava pensando, cara, é assim que faz um destino turístico, sabe assim? É fácil, né? É só pegar uma pecinha e colocar, mas você tem que colocar cada uma na ordem certa, né? Porque senão, e ter cuidado para não desmontar, porque senão dá errado. É um monte de coisa simples, mas que precisa acontecer de forma concatenada, de forma organizada ali, porque senão esse negócio não dá certo. E aí, a gente vai falar um pouco dessas coisinhas, dessas pecinhas simples, pequenininhas que a gente precisa montar. Eu só queria falar antes um pouco dessa história do potencial, porque a coisa que eu mais escuto quando eu viajo, a pessoa fala assim, cara, esse lugar tem um potencial turístico enorme. E tem lugares que eu escuto isso há 20 anos. Há 20 anos que eu trabalho no Ministério do Turismo, rodando os 27 estados, visitando destinos turísticos, conversando com o gestor público, e o destino está igualzinho. Aí você volta lá 20 anos depois, continua aquele potencial, mas o turista não chegou ali. E aí, eu costumo falar muito com as pessoas que, para mim, potencial turístico é igual ver esse pé de laranja. Que assim, cara, que potencial que tem esse pé de laranja, não tem? Putz, olha, chega a estar caindo no chão. Mas se a gente não fizer nada, o que vai acontecer com esse pé de laranja? Não vai gerar receita nenhuma, não é verdade? Não vai gerar um emprego, não vai gerar renda nenhuma. Ao contrário, daqui a pouco apodrece, vai feder, só vai dar trabalho para a gente. Para a gente transformar um potencial desse em riqueza, a gente tem que colocar trabalho, a gente tem que colocar inteligência, tem que colocar esforço humano. Eu preciso ir ali olhar, assim, cara, eu tenho que pelo menos colher essa laranja e vender no atacado. Aí eu vou ganhar um dinheirinho. Ou senão eu tenho que colocar mais, eu tenho que pensar em uma rede de distribuição, tenho que ir lá para o ponto, tal, e vender no varejo, e eu vou até vender mais caro, porque eu já coloquei logística no processo aí, comercialização. Ou senão, eu posso colocar serviço, eu falo assim, cara, eu vou ganhar mais dinheiro ainda, eu vou fazer o suco e vou vender, vou cobrar mais caro, em vez de vender o saco da laranja ali a R$5, eu vendo cada suco a R$5. Ou senão, eu posso, num processo mais avançado, colocar pesquisa, marketing, e aí eu vou vender lá minha caixinha de industrialização, vou vender minha caixinha lá, e aí eu falo assim, cara, agora eu vou vender na caixinha aqui a R$10. Ou senão, a mesma coisa que eu podia falar desse pé de café, que potencial enorme que tem para esse negócio virar emprego e renda. Mas eu tenho que fazer a mesma coisa, Eu tenho que ir lá e torrar, colher, eu tenho que vender, no varejo. Eu posso colocar serviço, vender um cafezinho, eu posso colocar inteligência, processo industrial, marketing, vender uma cápsula bem cara, mas é preciso colocar o esforço humano. Se a gente tiver só potencial, as nossas cidades não vão virar destinos turísticos, os lugares não viram destinos turísticos se a gente ficar esperando isso acontecer. Eu preciso colocar esforço humano, igual a gente coloca aqui. E aí, como é que a gente faz isso? Como é que a gente transforma esse potencial? E aí a principal coisa, talvez hoje, seja pensar, ter foco no produto. Talvez isso seja uma lição de êxito da maioria dos destinos turísticos que deram certo. Em algum momento a gestão pública, a parceria público-privada, a atuação local, focou em ter produto. Muitas vezes a gente faz, e aí desde o PNMT, quem lembra o que é PNMT isso, muitas vezes a gente faz isso. A gente foca em ter uma atuação institucional de excelência, e aí cria um conselho de turismo, faz um fundo de turismo que funciona, elabora um ótimo plano de turismo e tal, mas aquele negócio não faz diferença no mundo real, Eu não tenho nada que o turista vem comprar. Aqui no Vale Europeu, provavelmente, o primeiro produto foi o cicloturismo. Criamos uma roda de cicloturismo e isso criou uma parceria entre os atores todos que mobilizou o setor privado, o setor público, o consórcio, os secretários, assim, cara, a gente tem um produto, vamos trabalhar com esse produto. E aí pensar que esse produto é mais do que só ter um atrativo igual é potencial. Você tem um atrativo, mas você trabalha também em equipamentos e serviços, não adianta só a gente fazer o circuito do cicloturismo aqui, se eu não tenho como o turista comer e dormir ao longo desse caminho. Então a gente precisa focar em desenvolver serviços, estimular serviços, é preciso criar estratégias de comercialização, não adianta eu também mobilizar essa rede de serviços locais e a gente não conseguir colocar o produto na prateleira, o turista não saber que ele consegue comercializar esse produto, ele não encontrar esse produto, eu preciso colocar promoção nisso, preciso colocar divulgação nisso,
E, por último, hoje a gente precisa colocar principalmente experiência, né? O turismo não quer ver as coisas, né? O turismo quer vivenciar as coisas. Quem assistiu ontem a palestra de abertura, a gente estava falando exatamente isso, né? Como é que essa sensação, como é que essa perspectiva muda, são essas sensações, que é isso que o turista leva, né? Igual o Antônio Egol, que nos mostraram na palestra ontem. Como é que eu levo essa perspectiva, essas sensações, essa experiência para casa? E é isso que o ecoturismo, o turismo de natureza, a aventura proporciona, né? Eu levo experiências inesquecíveis, memoráveis, únicas para casa, e essas experiências não acontecem por acaso, né? Elas podem ser construídas, a gente pode fazer design dessas experiências. Então é preciso a gente colocar na nossa estratégia hoje também experiência. E aí, eu queria comentar um pouco dessas pecinhas que a gente encaixa, igual aquela oficina tipográfica, né? Assim, o que acontece no destino turístico, o que a gente precisa fazer para criar um destino turístico, o que a gente precisa fazer nesse lugar, né? Quais são essas pecinhas que a gente monta para fazer essas coisas funcionarem. E aí, talvez, o primeiro aspecto, né? A primeira coisa mais forte que acontece em todos os lugares que a gente vai olhar, onde o turismo deu certo, é entender a governança. E essa governança é pensada não uma governança, aquele modelo institucional, né? É esse conjunto de relações, de regras, muitas vezes informais, ali, que são estabelecidas no território, e como que isso cria essa cooperação, né? Assim, por mais que na maioria dos lugares onde eu fui ver o turismo acontecer, tem alguém para contar uma história, tem uma pessoa que começou aquele processo, tem o Zé Fernandes que faz um trabalho pioneiro, tem alguma coisa que acontece que é catalisador naquele processo, mas ninguém faz nada sozinho, né? Assim, nenhum de nós sozinho é melhor do que todos nós juntos. Então, é esse processo de governança que muda o território, né? E a gente viu muito isso aqui no Vale Europeu ao longo desses dias, né? Quem participou conosco aqui do Benchmark ouviu falar muito dessa cultura da cooperação, né? Das parcerias, né? Como que essa governança vai criando esse futuro do turismo local. E essa governança a gente pode pensar, né, nos mais variados elementos aqui, como que o papel do poder público é fundamental. Então, eu preciso ter, sim, um órgão municipal de turismo, né, seja lá uma secretaria, uma diretoria, uma pessoa, pensando o papel do poder público. Se o poder público não colocar o time em campo, é pouco provável que isso vai acontecer. Mas eu preciso também ter cooperativismo e associação entre os atores privados, né? Não adianta o público querer fazer sozinho, se o privado não está engajado naquilo ali, porque a atividade do turismo é essencialmente privada, então tem que acontecer em parceria. A gente precisa ter lá um conselho municipal de turismo para tomar as decisões coletivas, instâncias de governança regional, criar mecanismos de participação social, e hoje cada vez mais é possível utilizar a internet aí para criar esses mecanismos, sensibilizar, envolver a comunidade, explicar para ela por que é importante ali, criar um ambiente favorável ao turismo, mas essa governança é fundamental, né? Talvez o primeiro pilar, quando a gente está falando assim, o que precisa fazer, qual que é o primeiro sintoma para ver se o turismo vai dar certo ou não naquele lugar, é a gente medir a temperatura da governança lá. Se o negócio começa a esquentar, provavelmente o turismo ali vai dar certo. O segundo ponto é estratégia, né? Quais são as estratégias que a gente está usando para desenvolver o turismo no nosso destino, né? E aí essa estratégia tem vários elementos que a gente podia pensar, né, de como é que a gente constrói uma estratégia exitosa para um destino turístico, né? De pensar nossas vantagens competitivas, entender o mercado consumidor, entender nossa concorrência, que é uma coisa que a gente olha pouco, criar uma visão de longo prazo, né? A gente trabalhar esse foco no curto prazo, mas aqui eu queria fazer um breve parêntese aqui para falar sobre o planejamento turístico, né? Porque a sensação que eu tenho é que quando a gente está pensando os nossos destinos hoje, a gente continua fazendo planejamento turístico igual fabricava carro há 100 anos atrás, né? E, na verdade, há mais de 100 anos, porque quando eu comecei a fazer essa palestra, foi em 2017, aí eu peguei isso aqui, era um anúncio de 1917, eu falava que era 100 anos atrás, já tem quase 5 anos, né? E aí eu falo muito hoje, se você tem um planejamento turístico que tem mais de 2 anos, pode jogar fora, porque o mundo que nós somos hoje é completamente diferente do mundo de dezembro de 2019, né? As coisas mudaram. Então, a sensação que eu tenho é que a gente faz planejamento igual fabricava carro 100 anos atrás. Você vai lá, olha a peça, entende a linha de montagem, prepara o carro, põe para vender, sem nem perguntar o que o nosso consumidor quer, né? Então a gente vai lá, faz um inventário, faz um plano, que eu falo que é um plano da cidade perfeita, né? Escreve uma coisa gigante lá tal, e tenta colocar isso para funcionar. E aí, no fim das contas, você corre o risco de ter
uma praia igual essa, né? Falei assim, porra, fui lá, fiz um planejamento, criei uma estrutura, que coisa massa, né? Tal, coloquei antena de celular, Wi-Fi, tem barraca, tem bar, tem não sei o quê, tem arborização, tem banheiro e não tem um turista ali. É porque eu não perguntei o que meu turista queria. Será que ele queria ir para uma praia assim? Então, a primeira coisa que eu acho que a gente tem que ter um olhar diferente para o planejamento. A gente precisa pensar um planejamento turístico que seja mais conectado com as demandas, né, do consumidor atual. Ninguém fabrica carro daquele jeito mais. Hoje, a indústria, quando vai lançar um carro novo, ela vai olhar para o mercado. Assim, quem que não está atendido no mercado? Né? Quem que é o meu mercado consumidor? Para quem que eu vou construir o carro? Deixa eu conversar com ele, deixa eu entender as demandas dele, vou prototipar um modelo, vou mostrar para ele, vou ver se é isso mesmo que ele quer. E aí depois eu fabrico. Né? Porque não adianta colocar um carro sem perguntar para ninguém que ninguém vai comprar. Então, não adianta fabricar um destino turístico e colocar no mercado sem perguntar, porque a gente corre risco de ninguém comprar. Né? E aí, eu convido aqui a gente ter um novo olhar sobre a forma como a gente está fazendo planejamento turístico nos nossos destinos. Né? A gente ter um foco na demanda, deixa eu entender o que o mercado consumidor quer. Né? Ter uma visão de longo prazo, sim. A gente pode olhar para um planejamento e falar assim, como que eu quero que esteja a minha região daqui a 10 anos? Mas eu preciso ter planos de ação de curto prazo. Eu preciso falar assim, isso aqui que a gente vai fazer nos próximos 6 meses. Isso nós vamos fazer no próximo ano. Isso nós vamos fazer nos próximos 18 meses. Isso nós vamos fazer nos próximos 24 meses. Né? E testar essas coisas. Eu preciso ter planos de ação de curto prazo. O mundo muda muito rápido. E aí, ter o que eu falo hoje de mentalidade de startup. Quem acompanha o mundo de startup aí sabe que as startups funcionam com o modelo de MVP, né? É o mínimo produto viável. Né? O que é o mínimo que eu preciso colocar no mercado para testar, para ter um feedback? A gente fala, a gente tem que errar rápido e barato. A gente precisa errar, aprender e corrigir o erro. Né? A gente precisa fazer isso nos nossos destinos turísticos. E pensar esse modelo de Canvas, né? Quem trabalha hoje com planejamento, em vez de fazer aquele plano da cidade perfeito, em uma página a gente põe as principais coisas que a gente precisa fazer para começar a trabalhar o destino turístico. E aí, é claro que dentro disso hoje, 2 coisas são fundamentais. Está pensando o design de experiências, a gente tem que ver quais são as experiências que eu estou criando aqui no nosso destino turístico, e também pensar com a minha presença digital, porque hoje o mundo acontece online. Né? Então, a gente escolhe para onde que a gente vai na internet, olhando nossos amigos lá, compartilhando coisas no Instagram. Eu tenho a sensação que todos os meus amigos estão viajando, porque quando eu olho o Instagram, eu só vejo foto de viagem. Então, você já fica com vontade ali de ir para algum lugar. Você compartilha, você compra online, né? Você dá o feedback dos seus produtos online. Então, se o mundo da viagem acontece online, eu preciso pensar a presença digital dos nossos destinos. E aí, depois, as outras pecinhas que a gente vai encaixando aí para fazer esse negócio funcionar. Né? Uma peça fundamental é a gente pensar a qualificação nos nossos destinos turísticos, principalmente quando a gente está falando de destinos turísticos de ecoturismo e turismo de aventura. Então, preciso pensar assim, capacitar essas pessoas, criar programas de qualidade, criar selos de qualidade. Né? E a gente tem um bom exemplo aqui também, visitando o Vale Europeu, né, da certificação dos meios de hospedagem, certificando, e aí o trabalho que a Beta faz há anos aí, com certificação, com as normas de certificação para turismo de aventura, né, as ABNTs, que algumas delas já viraram ISO. Então, a certificação é fundamental para o turismo de aventura. Pensar a gestão da inovação, né, educação para o turismo, segurança turística, criar esses instrumentos e esses elementos de qualificação para que a gente tenha um turismo que realmente aconteça com qualidade, né, sem problemas no nosso território. Não dá para falar de criar destinos de ecoturismo e turismo de aventura sem pensar a sustentabilidade, né? Quão antenado o nosso destino está hoje para as boas práticas de sustentabilidade. Né? Como é que eu vou criando instrumentos inovadores que vão resolvendo os problemas de sustentabilidade no turismo, né? Desde da gestão do recurso hídrico, né, do reuso, aproveitamento de água, utilizar energias renováveis, fazer a gestão de resíduos sólidos, né, pensar em neutralização de emissão de carbono. Né, a gente está caminhando para um mundo descarbonizado, o mundo inteiro está falando da descarbonização,
E será que a gente está levando, a gente estava todo mundo aí falando, ouvindo na COP26 aí, será que a gente está preocupado com isso no turismo, ou só a indústria que está preocupada com isso? Né? A gente está falando, lá em Gromogó, a gente está criando um programa que provavelmente até o final do ano que vem a gente vai compensar 100% das emissões do mercado de viagens. Né? E como é que a gente vai criando esses programas, né, simples, baratos, que a gente consiga fazer isso? Trabalhar a gestão da sustentabilidade com os empreendimentos, aproveitar do turismo para a educação ambiental, né? Não só dos turistas que nos visitam, mas também local. Pensar no fomento, né? Eu vejo muitas vezes a gente está pensando aí a gestão dos destinos turísticos, pensando o planejamento turístico, como se fosse atividade pública, né? Então a gente vai fazer o plano, vai criar o curso, vai fazer a obra de infraestrutura, vai fazer não sei o quê, vai fazer a divulgação, como se fosse essencialmente o poder público que tivesse que cuidar dessa atividade, né? E, na prática, o que vai fazer o turismo dar certo ou não, são quantos negócios turísticos vão ter naquele território. Então, se eu não estou levando negócios para ali, se eu não estou apoiando quem quer começar a empreender, se eu não estou atraindo negócios novos para cá, se eu não estou levando crédito para quem já está tentando empreender e precisa de um empurrãozinho, né? Se eu não estou incentivando as empresas a se formalizarem que estão naquele território, não vai dar certo, né? Essa atividade é essencialmente privada, eu preciso fazer os negócios darem certo. Então, isso tem que ser objeto da nossa atenção, objeto dessa parceria público-privada ali, ajudar os negócios a alavancarem no território. Infraestrutura, obviamente, né, talvez esse seja o nosso maior desafio, né, e não é uma solução do problema de curto prazo, mas o que eu queria falar de diferente da infraestrutura é a gente pensar as novas infraestruturas, né? Hoje tem outras demandas que vão além da infraestrutura turística, igual a gente pensa ela sozinha, né? Eu preciso pensar Wi-Fi zones, né? Como é que eu coloco área de Wi-Fi no meu livre, no meu destino turístico, que os turistas vão conectar, né? Eu vi a experiência lá de Maceió, que eles estão colocando Wi-Fi gratuito nas jangadas, que vão fazer o passeio para as piscinas. Claro, a parte mais bonita da experiência inteira, o cara quer tirar foto ali, compartilhar lá na piscina da jangada, cara, ali tem Wi-Fi, né? Então, criar essas Wi-Fi zones na cidade, criar espaços instagramáveis, né? Quem aqui não vem para o Vale Europeu, vem aqui para Timbó, que é lá no Morro Azul, e tirar foto lá no Balanço, né? No Morro Azul. Cara, assim, né? Você cria espaços instagramáveis, as pessoas querem essas imagens, elas querem mostrar essa sensação, né, de estar fazendo uma coisa única, exclusiva, de se sentir especial. E a gente pode criar esses espaços, a gente tem que estar pensando nisso aqui, quando a gente está fazendo a gestão dos nossos destinos. Falar de tecnologia, né? O mundo da viagem está completamente impactado, já vinha sendo completamente impactado pelas novas tecnologias de informação e comunicação, né? E aí a pandemia veio e acelerou isso tudo, né? Então a gente que já estava começando a acostumar com comprar online, veio atropelado pelo e-commerce, veio atropelado pelo e-bank, veio atropelado pela educação online, né? E aí o turismo também não é diferente. Então eu preciso pensar, né, o que eu estou fazendo para melhorar a presença digital do meu destino turístico, né? A presença digital dos empreendimentos de turismo que tem lá no meu destino. Como é que eu estou criando Wi-Fi zones ali, né? Melhorando essa conectividade, criando aplicativos, igual a Beta falava, você baixa o aplicativo da Beta, do evento, eu tenho aplicativo, né? Criar aplicativos dos destinos. Eu estava aqui mais cedo, antes de chegar para a palestra, já estava vendo aqui alguém com óculos de realidade virtual, vendo um vídeo de um destino, né? Você consegue levar uma imersão, uma experiência de imersão para o turista, utilizando realidade virtual, ou realidade ampliada, que é mais barato e mais fácil ainda, né? Você coloca uma tela, uma sobreposição de tela, você tem informação do destino. Então, essas tecnologias estão cada vez mais acessíveis, né? E transformam a experiência. Não dá tempo da gente comentar uma por uma e como é que a gente pode melhorar, mas, assim, as tecnologias estão cada vez mais baratas, mais acessíveis, mais simples e impactam significativamente a forma como a gente faz a gestão, né, dos nossos destinos turísticos. A experiência que eu falava, né, a gente precisa criar experiências, eu preciso lá fazer design de experiências, criar elementos de personalização, de storytelling, de envolvimento emocional, das sensações, como é que eu aproveito os 5 sentidos na construção dos produtos do meu destino turístico, né? Como é que eu crio produtos, igual a gente comentava ontem, o Guto lá, das cores, né? Como é que eu tenho essa sensação, assim, como que eu sou impactado pela audição, pelo paladar, pelo tato, né? Então, como é que eu vou trabalhando essas sensações no turismo? Pensar uma promoção que é cada vez mais fácil hoje, né? O
o marketing, que antes era menos acessível, né, no impresso, na TV, hoje ela é possível para todo mundo no mundo online, né? Você gasta R$50, você consegue atingir 10 mil pessoas se você conseguir usar o recorte adequado ali para promoção online. Então, trabalhar nossas marcas turísticas, né? Criar bibliotecas de conteúdo, né? Trabalhar com influenciadores digitais, né? Com press trips, fan trips, ação com influenciadores. Então, usar os elementos do marketing digital, principalmente, para a gente transformar a forma que a gente faz a promoção, né, a divulgação dos nossos destinos turísticos. E, por último, pensar o monitoramento, né? A gente faz isso muito pouco, assim, a gente não gasta tempo medindo, né? E aí o Peter Drucker lá já falava que a gente não consegue gerir o que a gente não pode medir, né? A gente precisa criar indicadores para a gente pensar, está dando certo ou não o que eu estou propondo fazer, porque senão eu não sei se está dando certo ou não. Senão a gente vai ficar trabalhando aí 6 meses, 12 meses, sem saber se esse negócio está dando certo ou não. Então a gente precisa criar estatísticas, estudos e pesquisas, indicadores, medir nossa performance do nosso destino. Pode ser um indicador, gente. Assim, a gente vai trabalhar hoje só com um indicador, mas a gente vai medir alguma coisa no nosso destino turístico, né? Criar sistemas de gestão e hoje, principalmente, a experiência dos observatórios de turismo, né? Assim, hoje a gente já tem uma rede brasileira de observatórios de turismo, é cada vez mais presente, tem várias boas práticas de observatórios para a gente ir lá e copiar, né? A gente tem os observatórios de turismo que criam esses instrumentos ali de gestão para a gente saber se está dando certo ou se está dando errado a criação dos nossos destinos turísticos. E aí, para a gente encerrar, eu só queria terminar com a frase do professor Sérgio Molina, que para mim é o resumo da expectativa que eu tenho que o turismo seja, né? Assim, muitas vezes a gente está pensando como que eu crio um destino turístico e a gente está criando como indicador de sucesso um contador de quantas pessoas vão para ali, né? E se a gente fizer isso, provavelmente a gente está caminhando no sentido errado. Provavelmente a gente vai ter problemas, né, no futuro ali, né, de overturismo, né, de turismofobia, do que seja, porque a gente não está pensando o destino turístico com um olhar, com uma percepção, né, integral. A gente precisa pensar o turismo, como o professor nos convida, a pensar, a gente entender que o objetivo do turismo não é só levar mais turistas para lá, é melhorar a vida das pessoas. E quando a gente pensa assim, a gente começa a entender que a gente precisa melhorar do turismo, a gente pode melhorar a vida do turista que nos visita, melhorar a vida das pessoas que trabalham com turismo na cidade, melhorar a vida de quem empreende com turismo, melhorar a vida da população daquele lugar. E aí sim a gente vai ter uma visão de turismo aí, que realmente seja sustentável e duradoura no longo prazo, tá bom? Vou deixar aqui meus contatos também, e eu estou à disposição para a gente continuar interagindo aí no mundo online. Quem quiser continuar essa conversa aí sobre tecnologia no turismo, sobre criação de destinos turísticos, experiências de gestão. Então, aqui todos os meus contatos aqui, telefone, que é o WhatsApp, e-mail e os outros contatos nas redes sociais, tá bom? Muito obrigado a todos e um bom evento. Muito bom, Ítalo. Obrigado. Parabéns. Dando prosseguimento aqui ao painel, criando destinos de turismo de natureza, eu queria convidar a Ana Russo, da Astur, Associação de Turismo da Estância de Socorro, São Paulo. Seja bem-vinda, Ana. Bom dia. Pediram para eu colocar aqui nosso símbolozinho de destino pet friendly. Vou conversar com vocês sobre isso. Meu nome é Ana Luísa Russo, eu estou presidente da Astur, que é a Associação de Turismo da Estância de Socorro, e também sou vice-presidente do CONTUR, que é o Conselho Municipal de Turismo da cidade, e estou aqui a convite da Secretaria de Turismo para poder fazer essa palestra para vocês e para mostrar um exemplo do que o Ítalo acabou de fazer, desse trabalho de parceria entre o poder público e a iniciativa privada, que faz toda a diferença para o destino, né, para o turismo do destino. Então, vamos começar. Só para vocês entenderem um pouquinho, conhecer um pouquinho de Socorro, para quem ainda não conhece.
até o nosso prefeito falou em uma apresentação que a gente tem nós somos muito afortunados de morar onde as pessoas vão tirar férias. E isso tudo só foi possível, e é possível, com essa união, que foi que nem o Ítalo falou, às vezes tem um potencial turístico, mas ele não acontece sozinho. Então, se não existe a união do poder público e da iniciativa privada, vai continuar sendo uma região com potencial turístico inexplorado, né? E a importância também da gente trabalhar esse potencial turístico de forma sustentável. Socorro está concorrendo ao prêmio do governo do estado de São Paulo, a 3 prêmios. A gente vai, na semana que vem, lá ver se a gente vai ganhar, né? Mas estamos concorrendo a prêmio de melhor destino turístico de aventura, melhor destino turístico de ecoturismo e melhor destino turístico social. Vamos lá. Como que isso funciona, né? Esqueci de informar também que eu sou empresária da cidade. Eu tenho uma pousada de charme pet friendly. E esse trabalho que eu faço aqui de Astur, de Contur, é voluntário, né? Então, como que funciona? A prefeitura, ela entra com essa gestão participativa, que é uma tendência agora até, né, da política, de ter essa gestão participativa, chamar a população, chamar os empresários para ouvir a opinião deles, porque não adianta nada tomar decisões aleatórias sem saber, de fato, o que o destino precisa, porque o turismo, ele também é para o cidadão. Então, a gente precisa tomar esse cuidado de capacitação, de geração de emprego, de como esse cidadão vai ser incluído nesse processo turístico do município. As gestões integradas, né? Se a gente fala de destino turismo, um destino turístico, a gente não está falando só da Secretaria de Turismo, a gente tem que falar também com a Secretaria de Meio Ambiente, né? Muitas ações, muitos eventos, eles acontecem no meio rural e a gente precisa ter esse cuidado com a sustentabilidade. Então, as secretarias precisam conversar. E a gente sabe que isso é um desafio para muitos municípios hoje em dia, né? Para muitas prefeituras, de ter essa conversa entre as secretarias. Né? Então, dependendo do que vai acontecer, tem que conversar com o meio ambiente, tem que conversar com obras, tem que conversar com cultura, tem que conversar com esportes e assim vai. A prefeitura também tem essa obrigação de montar o plano diretor municipal e de turismo. Lá em Socorro, se eu não me engano, a gente está fazendo a cada 2 anos, não é isso? Então, 2 anos a gente faz, porque, de novo, não dá para a gente ficar fazendo um plano e ser um plano de gaveta que vale por 10 anos. As coisas são muito dinâmicas, elas mudam muito rapidamente, então a gente precisa ter essa atualização do plano e precisa ser um plano que funcione para a cidade. Aí entra o Contur. O que o Contur faz? Ele é responsável pelas políticas públicas do município. Então, a prefeitura precisa conversar com o Contur de, olha, estou pensando em trabalhar nessa direção, isso é legal, isso não é? E o que é bacana de um conselho municipal? Que tem representantes da iniciativa privada e representantes do poder público tomando decisões conjuntas de como vai ser usado esse dinheiro. Dinheiro, por exemplo, do Funtur, que é o Fundo Municipal de Turismo, ou de um DAD, por exemplo, que a gente recebe, que é uma verba pública estadual, voltada para infraestruturas. Então, essa organização, esse levar projetos para o governo do seu estado para poder fazer captação de recursos é uma decisão estratégica que se toma dentro de um conselho municipal. Então, a importância de se ter um conselho municipal atuante, né, e participativo. E aí, o que aconteceu? Lá em Socorro, a gente tem o conselho municipal muito atuante, só que é um conselho deliberativo, né? Então, a gente tem o quê? Limitação de como executar o que é deliberado no conselho. E aí vem a frustração, né? Poxa, como é que eu vou fazer isso? Como é que eu vou fazer as coisas acontecerem? As ideias são ótimas, o dinheiro chegou, como é que eu faço para acontecer? Aí a gente precisa ter um terceiro elemento, que muitas cidades ainda não têm, ou não entendem como podem funcionar, que é uma associação de turismo. Uma associação de turismo, o que ela vai fazer? Ela vai fazer essa promoção e coordenação do desenvolvimento sustentável das empresas associadas e o fomento do turismo da cidade, ou seja, ela é o braço operacional
de um conselho municipal. Ela é o braço operacional, inclusive, ela é uma extensão de uma secretaria de turismo, porque na maioria dos casos, a secretaria de turismo ela é pequenininha, não é verdade? São o quê? 2, 3 funcionários? Como que você espera que esses 2, 3 funcionários dê conta de tudo? Não dá. Então, não tem condição de você esperar que tudo venha do governo, né? Não é nem justo, não é nem a questão de não ter a capacidade, é não ter a estrutura física, às vezes, realmente para fazer a execução. Então, a iniciativa privada precisa entrar para essa parceria para fazer as coisas acontecerem, né? Então, e o importante é, ela não vem para concorrer. Não é a associação que é de um jeito, o Contur que é de outro. Não. A associação, ela fomenta o que é decidido pelo Contur. Nunca vai concorrer. E isso é importante, está no estatuto, né? Para quê? Para que não importa qual gestão que entre lá, qual presidente, qual vice-presidente, qual chapa entre, ela nunca vai concorrer com as decisões do Contur. Ela sempre vai ter uma sinergia, ela vai ajudar a executar. Que mais? E a gente também é responsável ali pela mediação dos núcleos de turismo. Lembra que eu falei que é importante a gente ouvir o trade, né? Ouvir a população para saber o que precisa, como que a gente pode seguir? Então, em Socorro, nós temos os núcleos de turismo. Então, tem turismo gastronômico, turismo de compras, turismo de aventura, turismo rural e hospedagem. Cada um tem os empresários que participam das reuniões, eles trazem a demanda, ou o problema, ou uma sugestão, e isso é daí trabalhado na associação de qual a melhor maneira de se resolver isso. Por exemplo, teve uma demanda do setor de gastronomia que precisava ter mais visibilidade, o público precisava entender as opções gastronômicas que a cidade oferecia. E aí, essa demanda veio pelo núcleo, e o que a gente fez? Criamos o Festival Gastronômico. Já está no 3º ano, o Festival Gastronômico é um festival itinerante, então ele acontece nos restaurantes, bares e lanchonetes que participam do festival. Toda a divulgação é feita pela associação, assessoria de imprensa, marketing digital, tudo mais. A gente chama os influencers para participarem, e isso dá uma exposição, né, e aumento de público para esses estabelecimentos participantes. Já estamos no 3º ano e vamos seguir, e acontecendo inclusive durante a pandemia. Conquistas dessa parceria, né? Então, a primeira coisa é essa união de forças. Então, todo ano a gente senta e planeja estrategicamente projetos, ações e eventos turísticos do município que a gente quer que aconteça o que a gente entende ser importante que aconteça naquele ano. Então, é essa sinergia. Vou pedir um copinho d'água, você pode me ver? Estou engasgada aqui. Então, isso é muito importante para começar a trabalhar, do que ficar assim, eu quero fazer tal ação, eu quero fazer outra ação, e não tem essa sinergia, não tem essa continuidade de trabalho. É muito importante, obrigada. É muito importante ter essa coerência, essa sinergia. Outra coisa, a prefeitura, por exemplo, toda a prefeitura tem o seu site, né? E é um site muito, por mais que tenha a parte de comunicação ou alguma página do turismo, são informações muito frias, né? Muito genéricas ali. Então, é importante que, se você é um destino turístico, você tenha um site dedicado ao turismo da cidade ou da região. Pela prefeitura, às vezes é complicado que isso seja desenvolvido, que isso seja executado ou que isso seja alimentado, né? Então, quem faz isso? Socorro tem um site oficial do turismo, que é o socorro.tour.br. Quem faz a gestão do site é a associação. É um site onde todo mundo consegue entrar e ter as informações do destino turístico. Onde dormir, o que fazer, o que comer, onde comprar, está tudo ali. É tudo
para facilitar para o visitante, né? Então, onde eu busco informação? Quais são as opções de atividade que tem na cidade? Tem tudo ali. Mídias sociais oficiais. Hoje em dia não tem como você trabalhar um destino turístico sem você estar nas plataformas de mídias sociais. Quem que vai fazer isso? A prefeitura? A Secretaria de Turismo? Não tem braço. E não tem também, às vezes, o quê? Daí até expertise para poder desenvolver essas plataformas da maneira que precisa, para poder comunicar realmente com o público-alvo. Então, nós também temos, chama @Turismo Socorro, e quem faz a gestão também das mídias sociais oficiais do destino é a Astur. Divulgação institucional nas ferramentas de buscas digitais, o Google. Então, eu quero vir aqui para Timbó. Tem muita gente, por exemplo, que não conhece a cidade de Timbó e não sabe necessariamente o que tem para fazer aqui. Então, se você for fazer uma busca só com Timbó, vai limitar muito quem poderia encontrar, né, esse destino. Então, tem outras maneiras de fazer as buscas. Por exemplo, lá em Socorro, o que fazer perto de São Paulo? Fazer rafting próximo a Campinas, né? Então, assim, essas estratégias de ferramenta de busca, a gente também trabalha e é gerido pela associação. E não é que a associação cria tudo isso sozinho. Foi decidido o quê? Lá no começo, no planejamento estratégico. E está em consonância com o que a Secretaria de Turismo quer e com o que o Contur quer. Mas quem que está executando? A associação. Então, a gente consegue, a ideia disso, para passar para vocês, é que a gente consegue atingir muito mais coisas e avançar quando existe esse tripé trabalhando junto, né, do que ficar não tendo ferramentas ou não tendo braços para poder operacionalizar. Que nem vocês viram um vídeo agora, e tem fotos profissionais, tanto dos pontos turísticos públicos, quanto de vários empreendimentos turísticos. Fotos a gente sabe que é uma coisa que vende, vídeos vendem o destino, né? Só que a grande maioria dos estabelecimentos não trabalham as fotos, ou eles, na verdade, as fotos depõem contra o próprio estabelecimento. Então, o que a gente faz? A gente tem um fotógrafo profissional que faz as fotos dos pontos turísticos, que cria os vídeos, e esse dinheiro ou ele vem da iniciativa privada ou ele vem do Contur, desses fundos que a gente comentou. Então, e as decisões são feitas o quê? Estrategicamente entre Contur e Secretaria de Turismo, com a execução da Astur. E funciona, vende o destino, aumenta. Por que a gente faz muito disso também? Que eu acredito que todo mundo aqui tenha esse tipo de problema, sazonalidade, né? Nos meses de alta temporada, a gente não dá conta de atender a demanda. Nos meses de baixa temporada, a gente fica contando mosca, não tem? A maioria dos destinos turísticos tem esse problema, né? Não dá conta da demanda na alta, fica contando mosca na baixa. Essas estratégias, essas ações que a gente toma é para tentar achatar a curva da sazonalidade, né? Para que eu não tenha esse gap muito grande entre alta temporada e baixa temporada, que eu consiga deixar ela mais suave. E isso melhora o quê? No bolso. Isso melhora o quê? Em geração de emprego. Eu não preciso mais ter aquela super contratação de freelancers na temporada e depois esse pessoal fica sem emprego o resto do ano. Eu consigo ter uma contratação anual. Na maior parte das vezes, eu diminuo a necessidade da contratação temporária, porque eu já tenho funcionário o ano inteiro. Então, olha só como isso repercute na economia do município, né? Então, muito importante essa união. Daí a gente está pensando de novo o quê? No bem-estar do munícipe, né? Então, como o munícipe pode se beneficiar das estratégias turísticas do município? Porque também é para ele, precisa ser para ele. Outras coisas que a gente faz, assessoria de imprensa. A prefeitura tem assessoria de imprensa dela, mas é assessoria de imprensa para a prefeitura.
Nós temos uma assessoria de imprensa pro turismo, só para o turismo. Essa nossa assessoria de imprensa organiza os press trips, organiza as visitas dos influencers, organiza a divulgação, né, os press releases, e a gente tem, acho que, mais de 50 artigos publicados sobre o destino mensalmente, com essa ação. Gestão de concessões de pontos públicos estratégicos para a cidade. Outra coisa que, inclusive, outros destinos já entraram em contato com a gente para saber como é que isso funciona. De novo, a prefeitura tem uma limitação de pessoas, de operacional, né, de como desenvolver os trabalhos. E aí eu acredito que vocês devam ter isso também. Por exemplo, vou dar um exemplo do que a gente tinha lá no Mirante do Cristo. Mirante do Cristo já tinha tido umas experiências de fazer licitação para funcionar barzinhos e tudo mais, mas não era o perfil que se precisava para estar operacionalizando ali no Mirante do Cristo. Porque tem o cunho religioso também e tudo mais, mas é um ponto muito visitado da cidade e estava abandonado. A prefeitura chegou para a gente e falou assim, vamos fazer a concessão de exploração desse ponto, precisa ser um ponto de informação turística institucional, e a Astur passou a gerenciar esse ponto. Então, é a associação que paga funcionário, que paga sistema de controle de fornecedores, que paga sistema de segurança, todo o operacional é feito pela associação. Lá dentro funciona um empório, que a maioria dos fornecedores são produtores do turismo rural, que a gente sabe que o rural ele é bom em produzir, mas ele tem dificuldade de escoar a produção, né? O pessoal do rural não necessariamente é expert em marketing e parte comercial. A gente faz isso para eles. Já tem lá no Empório do Cristo, grande parte dos fornecedores do turismo rural, as vendas que acontecem no Cristo já é a principal fonte de receita para eles. Olha a gente ajudando a fomentar o turismo rural também, dentro de um ponto turístico mais visitado da cidade. E o Cristo voltou a ser o ponto turístico público mais visitado da cidade. Então, essa questão de concessões. E nós estamos estudando outros pontos turísticos também para trabalhar com concessões, porque esse exemplo foi um exemplo de sucesso. Já tive outras prefeituras entrando em contato com a gente, querendo saber como funciona, porque muitos municípios trabalham com parques, né? Trabalham com áreas grandes, e como trabalhar isso, a questão de mapeamento de trilhas, de sinalização de trilhas. Existe essa limitação, né, do poder público, mas a solução é a parceria com o privado. A representação do trade turístico da cidade em feiras e eventos, treinamentos e capacitações, eu vou dar um exemplo disso no próximo slide, e exemplos de realizações de projetos. Então, a gente tem o projeto Socorro Destino Pet Friendly e o Destino Duas Rodas. O Pet Friendly. Existe uma tendência de mercado que é das pessoas viajarem com os pets. Na verdade, antes disso, o pet deixou de ser o cachorro do fundo do quintal para começar a ficar dentro de casa e começou a fazer parte da família, né? Então, hoje, o pet, ele é o filho de quatro patas. As famílias, hoje, elas são multiespécies, né? E a gente viu essa tendência aumentando, e com a pandemia, isso se intensificou, porque as pessoas se apegaram mais aos pets, e agora tem gente que não viaja se não levar o pet. E pet, a gente está dizendo que não é só o cachorro, é qualquer pet, né? Tem gato, tartaruga, porquinho da Índia, tem galinha de estimação. Então, se é pet, a gente quer recepcionar bem em Socorro, porque Socorro a gente trabalha com público, família, a gente trabalha bastante, mesmo tendo as atividades de aventura, elas são para todas as idades. Então, tem atividades de aventura para todas as idades. E tem atividades de aventura para fazer com os pets também. Só que aí, o que a gente entendeu? Que precisava profissionalizar o trade. Não é simplesmente eu falar, eu sou pet friendly. Porque a expectativa desse público ela é muito alta.
Então, você chega, por exemplo, você tem um barzinho, e esse barzinho tem mesas na calçada. E você fala assim, eu sou pet friendly porque o cachorro pode ficar nas mesas que ficam na calçada. Aí chega lá, tá um sol do caramba. Você acha que esse cliente que está com o cachorro vai ficar muito tempo ali? Se não tem uma sombra para ele ficar? Está chovendo, também não vai ficar ali, porque a mesa é na calçada. Chegou, sei lá, está calor, não tem um potinho de água para o pet tomar. Você não é pet friendly, você aceita pet. Então, a gente entendeu a necessidade de capacitar o trade para entender essa diferença entre aceitar pet e ser pet friendly. E isso faz uma diferença enorme no público. Porque o que a gente está fazendo aqui? Qual é a estratégia desse projeto e de alguns outros? Lembra que eu falei, uma das coisas que a gente tem é de achatar a curva da sazonalidade? Então, lá no planejamento estratégico que a gente faz anual, a gente vê o quê? Que públicos são interessantes para a gente trazer para o município, né? E isso é um exercício que o empresário, o dono de negócio, está começando a entender agora, porque antes você perguntava para ele, quem é o seu público? Ah, meu público é quem consome. Meu público é quem entra na minha loja. Meu público é quem paga o meu rafting. Não, você não sabe quem é esse público? É importantíssimo você saber quem é esse público. Inclusive, para quê? Para que você aumente o nível de satisfação dele. Para que você pare de brigar por preço com o seu concorrente. Né? Então, a hora que a gente entende quem é o público, qual o poder aquisitivo que ele tem, o que ele está esperando, e você capacita o trade para isso, são pequenos detalhes que fazem a diferença. Você fideliza esse trade, você atrai esse público para o seu destino, e você faz o quê? Achata a curva da sazonalidade. Você diminui aquele problema de muita superpopulação na temporada, e superpopulação de moscas na temporada, na baixa temporada. Então, uma das coisas que a gente viu, por exemplo, com esse público que viaja com pet, era o problema de não poder fazer as refeições junto com eles, porque os restaurantes não aceitam que entre com o pet dentro do restaurante, né? Mas aí não é nem o restaurante, é uma questão de vigilância sanitária que não aceita. O que a gente fez? A gente chamou a vigilância sanitária para conversar. E nós entramos num acordo com a vigilância e conseguimos mudar a lei municipal para que se aceitasse pets dentro dos salões de refeição. Qual é a única condição? Não pode ficar perto dos buffets onde tem manipulação de comida. Cozinha e buffet de refeição, né? Onde são servidas as comidas. O restante do salão fica a critério do empresário, a estratégia que ele tem. Não, eu só quero ter 10 mesas dedicadas para o público pet, quero ter 50% das mesas dedicadas, ou o meu estabelecimento é 100% pet friendly, todas as mesas aceitam pet, por exemplo, certo? Olha que avanço, né? Olha o público se sentindo incluído na cidade, ao invés de ficar numa mesinha do lado de fora, esquecido, ou tem que entrar pela lateral. Mesma coisa a gente fez com a hospedagem, com compras, com aventura, com os pets. Então, a gente está capacitando o trade para que o trade entenda esse público e possa se preparar para receber bem, né? Porque não adianta nada você receber e não entender o público e ainda saírem falando mal do seu estabelecimento, né? Então, a importância da capacitação aqui, da estratégia da capacitação, inclusive. E aí, a gente criou o selo Pet Friendly, que ele é por categorias, né? Então, o que a gente vai fazer? A gente vai divulgar o máximo possível esse selo, orientando, inclusive, o público de frequentar os estabelecimentos que têm esse selo, porque ele vai saber o que esperar. E tem, por exemplo, outras situações. Só aceita pet de pequeno porte. Então, ele não é pet friendly, porque ele não aceita o meu São Bernardo, então ele não é pet friendly. Não, ele é. Porque pet friendly são 3 itens, que é o quê? Eu receber esse público com segurança, conforto e proporcionar bem-estar, tanto para o pet quanto para o tutor. Então, se eu consigo fazer isso e eu garanto isso com pet de pequeno porte, eu sou pet friendly. Mas, às vezes, por uma questão de estrutura física, eu não tenho condição de receber o de grande porte.
Ao mesmo tempo que nessa capacitação a gente conseguiu desmistificar, por exemplo, alguns hotéis que têm uma área super grande, que só aceitavam de pequeno porte porque achavam que o de grande porte dava trabalho. E quando eles entenderam que não, e eles tinham o potencial de atender todos os portes, eles hoje mudaram para atender todos os portes. O que está acontecendo? Aumentando a demanda de clientes que vão frequentar o estabelecimento com os seus animais de grande porte. Né? Então, isso gera o quê? A gente está pensando também no comercial. Então, a hora que eu tenho, por exemplo, um centro de compras que tem um banheiro que aceita que eu entre com o meu pet, se eu estou lá fazendo compras e eu estou sozinha, me deu vontade de ir no banheiro, o que eu faço? Eu vou ter que ir embora, porque eu vou deixar de comprar naquela loja, dentro do shopping, porque o shopping não tem um banheiro que aceite pet. Então, agora, em Socorro, para ser pet friendly, os centros de compras, eles precisam ter um banheiro para o pet. Isso está fazendo com quê? Com que eu faça com que esse consumidor permaneça mais tempo no estabelecimento dele, se sinta incluído, se sinta bem-vindo, consuma mais. Olha a gente pensando na economia da cidade. A importância da gente sentar e pensar no estratégico para fazer projetos. Então, não é só criar o projeto, porque pet é bonitinho, vamos receber o pet. Não, tem toda a questão econômica e estratégica por detrás disso. Então, ali, os pets, né, participando das refeições com a família, sendo recebidos na parte de hotelaria, as atividades de aventura. E a gente tem também o Duas Rodas. Eu vou mostrar o videozinho e depois a gente comenta sobre ele. Esse é o nosso projeto Socorro Destino Duas Rodas. De novo, a estratégia de trazer esse projeto é pensando qual o tipo de público que é interessante a gente atrair para o destino. E o que esse público procura? Então, vocês viram que de motos a gente tem vários focos, né, de nichos de moto. Porque tem tanto a moto que é para a terra, quanto a moto que é para asfalto. E a gente consegue atender os dois. Bikes, mesma coisa. A gente tem agora, estamos criando ciclovias, tem várias trilhas, a gente está começando a mapear as trilhas, porque tem trilhas que o pessoal já faz aleatoriamente, mas agora a gente vai mapear, a gente vai deixar a trilha estruturada. Estamos em negociação com o circuito também das águas, né, que são 9 cidades ali que a gente pertence, para poder fazer essas trilhas intermunicipais, né, e aumentar esse atrativo, porque vocês viram que o lugar é lindo. E trabalhando, é um destino de natureza
que a gente consegue atrair o público de moto, o público de bike, o público pet friendly, e assim vai, né? Então, são públicos bem distintos, mas que a gente consegue desenvolver atrativos, ou preparar os atrativos para eles. Por exemplo, capacitação do trade aqui, coisa simples, de repente você ter um armário, para quando a pessoa chega de bike, deixar o capacete e o jaquetão lá e não ficar carregando aquele trambolho. Imagina você que tem uma moto, chega num lugar que tem esse cuidado com você, que entende da sua dor, né? Que entende do seu problema. É uma delícia andar de moto, mas é um saco andar segurando o capacete. Pronto, conquistou. E conquista, porque daí esses estabelecimentos que já estão se adaptando, o que eles estão recebendo hoje? Grupos de bikers. Eles estão recebendo os grupos, porque um conta para o outro, a gente vai fazer aqui, porque tanto o mercado pet friendly quanto o mercado de bikers são carentes de estabelecimentos preparados para recebê-los, né? Às vezes você tem um estacionamento de brita, que você não consegue estacionar a moto. Quem tem moto aqui sabe disso. Como é que você vai estacionar a moto no estacionamento de brita? Se você, sei lá, a coisa mais simples você pode oferecer, que a gente falou isso já para o trade, você não precisa asfaltar o seu estacionamento, mas ofereça a madeirinha para ele poder apoiar o pezinho da moto. Olha aqui, cuidado mínimo, quanto que isso custou? Fidelizei um cliente. Então, esse tipo de coisa a gente passa para o nosso trade, como forma de capacitação, para deixar eles preparados, porque Socorro já tem uma cultura de bem receber, né? A gente gosta de receber, nós somos muito acolhedores e hospitaleiros. Então, agora o que a gente está fazendo, a gente está virando master em receber bem nicho por nicho, cuidando dos detalhes de cada um. E isso é o quê? A experiência que a gente falou até na outra apresentação. As pessoas hoje viajam buscando experiência. Vamos proporcionar as experiências para eles. A gente está com um stand aqui do estado de São Paulo. Se vocês quiserem ir até lá para esclarecer qualquer dúvida, nós estamos à disposição. E eu agradeço a atenção de vocês. Muito obrigada.